Agora foi. Agora começou. Boa tarde a todos, todas, todes. Bem-vindos a esse encontro, onde vamos falar sobre reflexões para uma construção de uma educação antirracista. A gente vai ter o prazer de ouvir a Luana, que é maravilhosa. A gente aprende todas as vezes que a gente encontra com ela. A Luana Lima é psicopedagoga pela Unifiel, a pós-graduada pela Universidade Presbiteriana da Mackenzie, lecionou na Fundação Casa e em cursinhos populares, graduada em Ciências, licenciatura pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, aluna especial do mestrado em Educação Sexual pela Unesp, Araraquara, realizando formação teórica, vivencial em Psicologia e Relações Étnico-Raciais pela AMA Psique, é colaboradora no Núcleo de Relações Étnico-Raciais e Povos Tradicionais do CRPSP, subsede Grande ABC e do Grupo Movimentos Docentes da Unifesp. Faltou alguma informação, Luana? Não, gente, eu sou graduanda de ciências, eu ainda não estou graduada, mas é isso. Mas... Desculpa, troquei. Mas o currículo é esse, mas eu não sou tudo isso. Eu agradeço. Essa é a minha trilha, né? Minha pequena trilha. Mas eu digo que eu sou o que é fundamental para mim, é que eu sou uma eterna aprendiz. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Eu peço licença, né, para entrar para aqui, estar com vocês hoje. Agradeço a todos que estão aqui, todas e todes. E não sei se deu para todo mundo ouvir um pouquinho da música que a Viviane colocou no comecinho, da Suede Nunes, que ela canta Povoada. Quem falou que eu, nessa terra, nesse chão, sou muitas, mas não sou só. Né? Então, é uma bela música para descrever o que é Luana. Né? Eu sou muitas descrições, mas eu nunca estou sozinha. Por me considerar uma eterna aprendiz, eu sei que na minha trilha sempre vem muitas pessoas. Pois bem, nesse bate-papo, eu sempre penso as aulas, quando eu vou falar sobre a temática, voltadas às relações raciais, eu penso em trazer um bate-papo para reflexões. Então, quem puder e quem quiser abrir a câmera, eu agradeço bastante, porque eu vou interagir com vocês. Né? Eu não faço apresentação de slides, eu não vou compartilhar a tela, então eu gostaria de que vocês participassem. Eu preciso disso, porque a partir do momento que a gente começa a falar sobre educação, e pensando no pressuposto de uma educação antirracista, a gente precisa pensar num ponto que é essencial. A gente precisa enxergar, né? Porque a gente enxerga, a gente vê um monte de coisa. Mas para a gente começar esse nosso bate-papo, e para não induzi-los, né? Eu quero que vocês participem, porque eu vou fazer algumas provocações, mas para vocês entrarem, né, nessa nossa brincadeira de... Eu pretendo falar 40 minutos, mas a Viviane sabe que eu me empolgo às vezes, então eu passo. Gente, então me controlem. Levantem as mãozinhas. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o chat. A Vivi vai me ajudar com isso. Mas conforme vocês forem levantando as mãos, a gente vai parando e vai dialogando. A minha ideia hoje é reflexões. Então, eu estou aqui para construir pensamento crítico com vocês. Né? Eu posso estar aqui mediando o mini curso, mas eu não sou a persona que vai falar única e exclusivamente ao longo dessa 1 hora, para o desespero de vocês, ou talvez para o acalanto de todos, né? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em educação, e a partir do ponto que a gente pensa em educação, né, para a população negra, a gente precisa entender uma questão inicialmente, os estereótipos. Então, eu quero que vocês me respondam o que vem à cabeça de vocês para algumas questões que eu vou perguntar, para a gente começar a construir essa nossa conversa. Então, assim, quem se sente à vontade, abra o microfone e fale realmente o que passou na cabeça, para a gente poder começar a dialogar. O que vem à cabeça de vocês quando eu falo que modelo? Eu quero que alguém me descreva uma modelo. Alta, loira, esse é o estereotipo aí, né? Alta, loira, magra. Sem pré-julgamentos. Agora a gente só vai falar. Sim. O que vem à cabeça de vocês? Sim. Então, alta, loira, magra, branca. Isso. Quando eu falo para vocês, questiono, o que vocês pensam sobre o empresário? Como é o empresário para vocês? Alguém escreveu perfeito aqui. Homem, branco.
Colocaram padrão étnico europeu. Exato. Ok. Então, homem, branco. Ok. E o que vem à cabeça de vocês quando eu falo para vocês peço para vocês me descreverem um jogador de futebol? Preto. Como? Descreva mais detalhes. Preto e o que mais? Geralmente vem, sei lá, de um lugar mais vulnerável, sem muitas condições, é aquilo que ele gosta de fazer, mas que ele sonha também para poder mudar de vida. Ótimo. Colocaram jovem no chat. Jovem. Preto, de uma região periférica. Né? Com uma linguagem mais periférica. Linguagem periférica. Geralmente usa tatuagem, brincos. Brincos, ok. E se eu pergunto para vocês como que é um estudante de medicina? Me descreva um estudante de medicina. Eu acho que eu posso falar por experiência. É branco, jovem, da classe média. Assim, não é para julgar, mas eu penso muitas vezes sem noção, mas está mudando um pouco o perfil. Tem um pessoal também, agora sem ver alguns negros, mas em geral é o pessoal bem nascido, digamos assim, tem dinheiro. Não, foi ótimo, Alessandra, foi ótimo. Então, estudante de medicina, ok. Agora eu quero que vocês me descrevam um estudante que está cursando uma faculdade, vamos lá, né? Porque tem umas certas questões com certas faculdades particulares. Então, um jovem ou uma jovem que está cursando administração pelo sistema do ProUni na Anhanguera. Me descrevam esse perfil. Acho que é um pessoal mais velho, digamos assim. Um pessoal que trabalha, então que teve que ralar um pouco para conseguir chegar na universidade. Então é um pouco mais velho. Mas você falou ProUni? ProUni. Talvez seja jovem. Talvez seja jovem. E qual é a cor família dessa com poucas pessoa? condições. Eu peço nesses detalhes que vocês sempre me descrevam cor. Isso é importante para mim. Eu acho que as duas. Eu acho que aí é as duas. O acesso às duas. Escola pública também. E quando, vamos pensar agora, vocês estão no farol, no carro de vocês, e aí tem uma criança jogando bolinha. Me descreva essa criança. Como é essa criança? Qual é a cor dessa criança? Por que ela está jogando bolinha? Ela está no farol com a mãe, o pai, provavelmente, pedindo ou vendendo algo, né? Isso em São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, né? Em São Paulo, e os pais estão vendendo bala, chiclete, pipoca, né? E ela está brincando, e a cor é negra. Negra, ok. E agora me descreva uma criança que está brincando em um parque. Como que é essa criança, gente, que está brincando? Está comemorando aniversário no parque. Acho que é diverso. Também Pode acho. ser branco, preto, pardo. E dependendo do bairro também. A primeira que vem na cabeça de vocês. Primeiro pensamento. Loira, cabelos longos, bem vestida. É isso. Então, gente, por que eu trago essas provocações que se tornam um pouco de brincadeira para a gente parar e pensar que quando a gente começa a falar sobre questões étnico-raciais, a gente precisa compreender quais são os nossos padrões. A gente carrega estereótipos que são, ao longo de todo o processo formativo, se aqui estamos lidando com professores, né, pretendentes a professores ou outras formações, a gente, como brasileiro, né, falando como povo brasileiro, a gente tem um porquê pensar assim.
né? Não dá para a gente começar a falar sobre escravização, sobre educação, sem pontuar a escravização. A gente tem de entender que tudo para que a gente pense, que a gente paute padrões, vem de um porquê, né? Então, o Brasil foi o último lugar a acabar com a escravização, né? O Brasil foi gestado e foi construído a partir da escravização. Então, muitos dos conceitos que a gente tem não são aleatórios, eles foram construídos. Quando se finaliza, né, a escravização, que não foi a princesa Isabel que decidiu assinar a lei, vamos lá libertar, porque eu sou boazinha, porque eu acordei hoje e decidi assim. Não, tiveram lutas, né? Existiram muitas lutas do povo escravizado para até que se chegasse. Por que no final das contas o Brasil demorou 350 anos para acabar com a escravização? Porque os ingleses já tinham finalizados lá para eles, e eles precisavam que aumentasse, né, a quantidade de consumidores. Então, assim, Brasil, você está atrapalhando o nosso desenvolvimento do capital aqui. Então, a gente precisa de mais gente comprando. Bora liberar esse pessoal? E aí vai e assina a Lei Áurea, tem toda essa história bonitinha que é contada e que não é bem assim, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que entender que o Brasil ele foi gestado na escravização. Né, muitos do que é da construção, até mesmo da riqueza brasileira, ela veio de mãos escravizadas, ela veio de mão de força de trabalho de negros, né? Então, quando falam, não sei se vocês já ouviram essa expressão de que o Brasil ele foi constituído por sangue, né, pelo sangue de negros, é real. Infelizmente, né, pelo longo período de escravização, foi isso realmente que aconteceu. Pois bem, quando a população os escravizados são liberados. Vivi, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria falar para você dar uma olhadinha no chat, que o pessoal está colocando algumas coisas bem interessantes. Eu estou tentando acompanhar sutilmente, gente. Eu não vou conseguir, senão eu vou acabar perdendo a linha. Mas para você. Mas tinha questão do medo da elite. Eu vou pontuando, Vivi, conforme eu for caminhando aqui, eu vou dando uma lidinha também, aí eu vou tentando associar tudo. Mas beleza. Eles estão falando do Haiti aqui, mas obrigada. É isso mesmo, Josiane. Uma intencionalidade na abolição. Gente, do medo das elites também, né? Sim, João Pedro, muito boa essa questão que você trouxe, porque tinha um pavor pânico, sim, né? Sempre houve. Né, existiu o pavor pânico dos brancos com relação aos negros, porque os negros eram maioria aqui no Brasil, né? Então, construindo esse processo, eu vou falar agora. Então, os escravizados são libertos, e aí, para libertar, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, eles só abrem as portas e falam tchau. O que se faz agora? E aí, com a liberação do povo escravizado, eles foram criando várias leis que impedissem acessos. Então, leis que impediam acesso à educação, leis que impediam acesso ao trabalho, leis que iam impossibilitando que os escravizados tivessem possibilidade de ser brasileiros. Eu sempre vou trazer muito Milton Santos nas minhas aulas, porque, enfim, ele faz parte da minha premissa, né, de pensamento, né, para falar sobre essas questões, e ele fala em um texto que o negro, ele não tem de lutar, ele não tem que lembrar que ele é negro, ele tem que lutar para ser brasileiro. Então, sempre vou falar a partir do Brasil e sempre vou falar porque o negro luta para ser brasileiro. Falhou para mim quando estava falando sobre a intenção dos Estados Unidos. A intenção... não, eu só disse, Rosânia, que foi diferente a liberação dos escravizados no Brasil para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eles ganharam terras, né? Então tem a liberação e eles ganham um pedaço de terra para começar a vida. Aqui no Brasil não, foi diferente, só se libera os escravizados e cada um segue a sua vida e vamos lá, sejam felizes e boa sorte. Foi basicamente isso que aconteceu, né? Então, existiram leis que sempre foram impossibilitando os negros ascenderem de qualquer forma, né? Então, é aquela questão, muitos já devem ter ouvido isso, boa aparência nos formulários de emprego, é necessário que tenha boa aparência, porque não dá, né? Afinal de contas, não dá para você exercer certas profissões com tatuagem, com o cabelo meio assim, com o rosto meio assim, não dá, porque precisa de uma boa aparência, mas a boa aparência que se diziam, antigamente era permitido, né? A boa aparência era a boa aparência branca, já estava implícito. Então já tinha aquele, não dá.
né? Aquela questão do, não, porque negro não tem a capacidade que todos os brancos têm, né? A eugenia, gente, veio muito sério no Brasil e muito forte, trazendo uma concepção de que os negros, eles tinham uma capacidade intelectual diferente da dos brancos, que eles eram inferiores, né? E como você viu o processo de eugenia aqui no Brasil? Eles trouxeram os imigrantes europeus, né? Então, italianos, japoneses vieram antes também, mas principalmente italiano, porque o objetivo, isso é verdade, eu não estou com o meu livro aqui agora, mas tem no livro do Abdias do Nascimento, em que ele relata que isso era um decreto discutido em Câmara pelos vereadores para que em 2012 não existisse mais a população negra no Brasil. O intuito era eliminar qualquer negro que existisse no Brasil. Então, eles trouxeram, eles pluralizaram e eles incentivaram a migração dos europeus para cá, né? Para que no Brasil, em 2012, fosse eliminado qualquer resquício de população negra. Então, pensando um pouquinho nisso, quando a gente para para analisar padrões, vocês já se questionaram por que a gente tem esses estereótipos? Por quê? Ao pensar numa modelo, a gente sempre vai se remeter à menina branca, loira, alta, de até como foi descrito aqui no chat, muito bem lembrado pela Vivi, para eu me atentar, de padrões europeus, né? Quando a gente pensa num empresário de sucesso, a gente sempre vai remeter ao menino branco. Isso é muito curioso, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu só pontuei que vocês estavam no carro de vocês param no farol e vocês veem uma criança jogando bolinhas. Imediatamente vocês remeteram uma mãe, um pai, uma criança que estava no farol vendendo alguma coisa e pedindo ajuda, e era provavelmente uma criança mal vestida e uma criança em condições, mas podia ser uma criança parada brincando na calçada. Não precisava necessariamente estar pedindo, mas a gente já associa, a gente já conduz o nosso pensamento para o que a gente foi obrigatoriamente permitidos a pensar, né? Durante muito tempo, a gente foi permitido a pensar que para ser bonito, o cabelo tinha que ser alisado. Para exercer uma profissão, como diz muito bem trouxe a Alessandra no início, de médico, você tem que ser de uma família abastada. Eu tenho uma amiga negra que faz medicina, né? E é muito curioso que ela foi um dos estopins para que eu começasse a fazer essa dinâmica no início das minhas aulas. Porque eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, e aí eu falei, eu mostrei 2 fotos para essa pessoa, a foto da minha amiga, que faz medicina, e uma influencer loira, e a pessoa, né, enfim, não conhecia. Eu falei, qual das 2 faz medicina, na sua concepção? Ele apontou imediatamente para a moça loira. E aquilo, por mais que seja, né, fosse uma pessoa próxima, me chocou um pouco, porque eu falo, não adianta, a gente ainda é conduzido para um perfil. Eu trabalho com filósofo, né? Eu trabalho diretamente assessorando esse filósofo, estando em palestra, eu acompanhando. E já aconteceu muitas vezes de eu ouvir piadas do tipo, ela só está aqui para abrir livro. Quem é ela perto dele? Mas eu não estou dizendo isso porque eu quero ser referenciado, que eu quero, não ser importante. Mas é para a gente pensar em como a gente direciona, né? Quantas vezes a gente, dentro de uma sala de aula, dentro de uma universidade, ou até mesmo quando vamos a qualquer lugar, um shopping, enfim, a gente olha para uma pessoa que vai atender ou se direciona a pessoa da loja, você trabalha aqui? Quantas vezes a gente faz isso para uma pessoa branca ou uma pessoa negra? E às vezes é instantâneo, a gente não para pensar, a gente reage, mas a gente nunca parou para reagir, para pensar por que a gente reage assim. Então, quando a gente começa, né, qual que é a minha condução? Para começar a pensar em uma educação antirracista, a gente precisa parar e repensar como a gente olha os nossos alunos. Isso vai influenciar bastante, né? E parar para olhar como um espelho mesmo, com sinceridade, porque muitas vezes a gente não percebe que a gente tem, e a gente faz diferenciação entre alunos brancos, os alunos negros e os alunos não negros. A gente sempre vai ter o olharzinho para a menina que vem de princesa, olha que linda, branca, da bochechinha coradinha, do cabelo lisinho, loiro, mas não é uma princesa. Ah, mas, poxa, ela vem a outra menina com cabelo cacheado, que é difícil de conduzir. O que eu faço? Amarro. Não dá para mexer no cabelo dela. Ou manda um bilhetinho para a mãe, né? Manda um bilhetinho para a mãe pedindo para tentar deixar o cabelo dela minimamente ajustado. Ou quando a gente vê um aluno chegando na faculdade, indo mal numa prova, a gente olha e para e fala, ai, esse aluno não se dedica em nada. Mas a gente não para pensar que às vezes ele vem de um lugar muito distante e que às vezes ele mora num lugar muito distante, até ele chegar na escola, do trabalho, para a faculdade, demora horas.
mas a gente sempre vai referenciar o aluno bonitinho, que está lindo, bem nas notas, mas que às vezes só faz aquilo, não só estuda. Não que só estudar seja fácil, tá, gente? Não é isso, porque eu sei que não é fácil só estudar. Apesar de sempre ter estudado trabalhado, não é fácil só estudar. Mas a gente tem que entender para onde vai o nosso olhar. Então, quando eu sei que muitas pessoas podem estar agora um pouco frustrada com a minha fala, porque, assim, geralmente eu percebo, né, até mesmo por fazer a formação AMA, que a gente quer slide, né? A gente gosta de slide. Eu sou a pessoa que quero gravação, que quero slide, que quero papel, né? E eu sempre tento não trazer tudo isso, porque primeiro, o primeiro momento, o primeiro ponto para a gente falar sobre uma educação antirracista, para mim, é que a gente para e repense como a gente está pensando as coisas, ou como a gente vem conduzindo olhares, né? É muito fácil, seria muito fácil trazer teóricos e falar sobre vários livros, títulos, autores, vivências. E aí, como é que isso vai ser aplicado no dia a dia? Como é que a gente aplica isso quando chega uma criança no nosso dia? Eu estou falando criança, gente, mas né, pense em todas as idades, pense em todos os focos, todos os tamanhos de faculdade. E conta uma versão para a gente que sofreu um teste do pescoço, depois eu vou querer saber esse teste, gente. Que relata para a gente um caso de racismo e a gente não consegue acolher minimamente aquilo. Mas eu estou dizendo isso porque constantemente eu ouço situações, eu vejo situações, eu vivencio situações e às vezes não tem esse olhar de acolhimento. Então, falar sobre população negra é entender que a gente não está falando dos diferentes, porque isso também tem muito ponto. Muitas vezes a gente olha e fala, mas é que a gente tem que falar dos diferentes, mas, poxa, não, gente, preto não é alienígena. Assim como preto não é sinônimo de violência. A gente tem de entender que a gente não precisa se preocupar com pautas raciais quando a gente vê situações de violência. Eu fico muito admirada com a situação do George Floyd, veio, evidenciou, mas a gente está há 1 ano do caso Miguel e quem lembra dele? Os meninos de Belfort Roxo até agora não foram achados. Ninguém sabe onde eles foram parar. Quem está se importando com a grávida que foi morta porque estava indo visitar a família? Quem está se importando? A gente está falando de crianças brasileiras. A gente está falando de situações que aconteceram perto da gente, pessoas que falavam a mesma língua que a nossa, situações reais. Quem está se importando, talvez, né, falando de uma questão de gestão pública, de crianças que estão no farol pedindo esmola, em situação de vulnerabilidade? Cadê a preocupação? Ah, não, mas não sou eu que tenho que olhar para isso. É a gestão pública. Mas espera aí, eu acabei de falar para vocês que tinha um projeto, se vocês quiserem eu paro um pouquinho aqui, eu pego o livro que eu falhei em não deixar ele perto, mas eu estou olhando para ele, que tinha um projeto em que em 2012 queriam eliminar a população preta. A gente tem uma pessoa no governo que tira qualquer subsídio, que já deixou bem transparecido que o que ele não gosta é da população preta. Como é que a gente pode falar que isso mudou se a gente só está vivendo em retrocessos, entende? Então, acho que a gente precisa começar a entender que o nosso olhar faz diferença, e que é muito fácil a gente aplaudir, reverenciar o que está distante, mas a gente tem isso perto todo o tempo, né? Pois bem, Rita, antes de eu continuar, eu também não sou a Rita, que ela me deu, eu fiquei curiosa com esse teste do pescoço. Você pode me explicar o que é esse teste do pescoço? Teste do pescoço você vai numa escola particular, médicos, né? Você está falando do governo realmente, né? Porque mais nazismo que esse governo né? Mas, enfim, voltando ao teste de pescoço. Você vai numa escola particular, mesmo uma repartição pública, e você vira seu pescoço, quem é que está atendendo? Numa escola particular, quantos afrodescendentes você vê? Quase nenhum, né? Quantos você vê? Professores, médicos. Então, é o teste do pescoço. Aonde é que está, né, os afrodescendentes? Na cozinha, na lavanderia, entendeu? Então, esse é o teste do pescoço. É o que você está falando. Não tinha ouvido? Não, gostei muito. Eu vou lembrar do seu nome. Foi a Rita Lupe que me ensinou. Jamila, ouvi. Gostei bastante. Então, é exatamente isso, né? Então, toda essa condução, gente, a gente chega neste limiar, né? Então, por que eu sempre vou trazer um pouquinho do contexto da escravização? Porque a gente não começa do nada. Eu digo que para a gente começar a construir uma casa, a gente não pode começar por paredes. A gente não pode começar pelo teto. A gente precisa começar a construção pela base.
Então, se a gente não entende o contexto histórico, e é isso que acontece em muitos momentos, né, a população preta ela foi impossibilitada de ter acesso à sua construção histórica. Né? Pensem que muitas pessoas foram trazidas como escravizados, foram forçadas a largar seu país. Então, é muito difícil, né, eu estou dizendo isso por vivência pessoal, eu não sei quem foram meus bisavós, eu não sei de onde saíram, eu sei minimamente quem é minha avó por parte de mãe, eu não conheço meus avós por parte de pai. Eu sei minimamente de histórias da minha família, porque na minha família já tiveram questões de adoção, que foram adotadas por uma família branca, que foram embranquecidas, que foram trazidas, que foram ramificadas. O que a Rita falou que essa frase foi da Djamila Ribeiro. Foi dela, né, Rita? Foi isso mesmo. Então, a gente precisa entender que para falar sobre contextualização, para entender o que é a população negra, é importante entender de onde se inicia. Mas não só se inicia com escravização, não se inicia só com violência. Por isso, não é só trabalhar com aluno negro agora, 20 de novembro, agora é o FAM, né? Todo mundo vai falar sobre a questão da negritude, todo mundo vai falar que vidas negras importam de novo, né? Mas lembra que eu falei que... Cadê o caso do Miguel? Cadê aqueles 3 meninos? E o João, que até agora ninguém aconteceu nada, ele estava brincando dentro da garagem de casa, ele foi morto. E a Ágata? Alguém lembra da Ágata? Né? Então, gente, a gente precisa começar a entender que a gente precisa fazer essas separações. A gente não precisa de um estado de violência, a gente não precisa de uma agressão. Putz, negro importa, negro tá aí, né, gente? A gente não precisa de um hype. Poxa, olha ali, a Djamila tá falando de novo, é verdade, negro pode ser inteligente, né? Olha lá, mas agora tem a Maju, gente, a Maju tá apresentando, peraí. Se a gente só lidar com exceções, a gente não lida com quem tá no nosso lado todo dia. Aí a gente fecha o olho para o aluno que está passando alguma situação de racismo, que não sei lidar. Não sei lidar com essa criança aqui que está com problema, que o aluninho aqui está brincando com ele, está fazendo piada aqui, não sei lidar. E aí aplaude só o que está visível na mídia, a gente precisa repensar esses pontos, né? Então, falar sobre uma educação antirracista é, acima de tudo, eu acho que inicialmente é entender que não tem fórmula mágica. Eu não estou aqui para passar uma receita, eu queria, gente, eu juro que eu queria poder vir aqui e falar para vocês uma receita perfeita, mas não existe. Porque a todo momento a gente vai mudando e a gente vai vendo as coisas se repetirem, a gente vai falando sobre as mesmas coisas e a gente sufoca. E aí? Né? Eu gosto muito eu tive a oportunidade, o grande prazer esse ano de ter aula com Kabengele Munanga, não sei se vocês conhecem ele. Ele é um senhor que, né, ele veio para o Brasil, ele está no Brasil há 41 anos, ele é professor da USP, fala sobre as questões raciais muito bem. Eu tive a honra de ter uma aula com ele esse ano, ele tem 80 e poucos anos, acho que 81. E o Kabengele é de uma expertise, enfim, de uma clareza muito grande falando sobre esses pontos, desmistificou muita coisa na minha cabeça. E ele falou uma coisa que eu acho muito importante, eu uso colas, tá, gente? Eu tenho essa cara de novinha aqui, mas eu gosto de coisas palpáveis, eu gosto de escrever, eu gosto de papel. E ele disse, né, que a gente vive, a população negra, em violências simbólicas. É isso, eu trouxe de uma forma mais ríspida até, pode parecer, a questão, né, dessas crianças que tiveram suas vidas tiradas e ninguém está se preocupando. Mas a gente precisa entender que existem violências simbólicas. A gente vive nessa corda bamba em que eu até tenho amigos pretos. Mas eu queria ter o seu cabelo, mas é tão bonito sua boca, é tão bonito o seu corpo, por que vai ter preconceito? Né? Então, violências simbólicas, o que a Rita trouxe muito bem. Você tem cara disso, desculpa, não foi preconceito, mas é que você tem cara de quem faz isso. Você não tem cara de que faz medicina, você tem cara de quem limpa uma cozinha. E sinto lhe informar, gente, não é pretensão da população negra estar ali esfregando uma cozinha. Muitas vezes isso acontece porque é isso, é muito difícil o acesso à vida acadêmica, é muito difícil o acesso à condução acadêmica. Eu tenho acompanhado de perto algumas colegas que entraram esse ano, enfim, recentemente na universidade, e é muito difícil ainda. É muito difícil conduzir uma vida de estudos, trabalho, como a gente vive do que? A gente come o quê? Né? Então, a gente vive violências simbólicas, a gente vive nesse pavor pânico, porque como foi descrito no chat também, né? O pavor pânico, o que é o pavor pânico, gente? Eu li o pavor pânico quando eu li o livro do Darcy Ribeiro,
Viva o Povo Brasileiro, que é belíssimo, é grande, mas vale muito a pena ler. E ele descreve o pavor pânico sendo o medo que os brancos têm com relação à população negra. Então, eles usam de brutalidade para poder se sobressair, né? Então, esse pavor pânico que ele fala, isso aqui é utilizado a partir da brutalidade. Então, a brutalidade que se usa, a raiva que se tem, né? É curioso, até quando a gente vê esses discursos, infelizmente, né? Esses discursos hoje em dia da camada bolsonarista, a raiva que eles têm para falar de certas populações. Então, esse é o pavor pânico que eu estou falando, né? O pavor pânico é o medo que o branco tem da população negra. Mas aí, gente, a gente não pode muito fazer. A gente está ascendendo e a gente não precisa usar de violência para ascender. Cada um lide com o seu pavor pânico, né? Vamos entender isso. Deixa eu ver aqui só o comentário. Era isso, Vivi? O comentário da Lidiane? Ah, tá bom. Sim, isso mesmo. Moro no Quilombo no Pará. Ai, Lidiane, você mora no Quilombo no Pará, que demais. Vou fazer Enem para medicina, UFBA, e coloco um critério no edital que tem que comprovar a cor da pele e ainda terá uma banca. Uhum. Isso, gente, é uma questão. Eu não li o comentário, eu estava lendo aqui. Lidiane, se você quiser falar, o microfone está aberto para você, vem aqui, traga, vou ficar muito feliz, mas tem essa questão também, né? Imagina. Pelo que eu entendi, Lidiane, você cresceu num quilombo, ela vai prestar medicina e colocaram no edital da UFBA que ela tem que comprovar né, a questão da cor da pele e tudo mais, e vai ter uma bancada para comprovar isso. E aí, isso é bom para falar também sobre colorismo, né? E ela é uma negra de não tanta pigmentação, assim como eu, sou uma negra de não tanta pigmentação, e a gente tem que ser validada em alguns momentos. O que é o colorismo, né? O que é a mestiçagem? A gente precisa entender que a mestiçagem, ela parte daquele ideal que eu comentei lá no começo, do clareamento, da eugenia. Então, né, era a mistura. O mestiço, ele vem, infelizmente, de muitas situações de abuso sexual, né? Para vocês terem ideia, eu sempre acho um pouco pesado falar isso, mas é necessário falar. Mas as escravizadas, elas eram abusadas sexualmente porque os senhores, né, enfim, que se achavam donos dela, achavam que elas curavam DST. Então, se eles estavam com sífilis, algum tipo de DST, IST, eles iam lá e tinham relações sexuais com as escravizadas porque eles diziam que elas limpavam e abusavam delas, assim. Então, assim surge o mestiço, né? O mulato vem de mula, que não tem cor. O pardo vem de pardal, que não tem cor. Então, a gente precisa tomar cuidado com alguns termos também que a gente usa e não desvalidar. Quando uma pessoa reconhece a sua negritude, a gente não precisa falar, mas você não é tão negra assim, mas você é moreninha. Gente, não faz isso, sabe? Cada um sabe o que carrega e cada um sabe de onde vem. Isso é ofensivo. Esse é o tipo de violência simbólica que eu estava comentando e que é importante que a gente pense. Deixa eu só ver, gente, eu estou tentando controlar o tempo para não passar tanto. Bom, eu acho que eu já falei... Que eu te aviso. Fica tranquilo que eu te aviso, Luana. Obrigada. Eu queria ouvir vocês mais, eu queria questões. Lembra que a gente está aqui no bate-papo. Eu sempre vou tentar trazer um contexto histórico, eu posso falar mais sobre questões, mas eu gostaria de ouvir. O que vocês pensaram quando vocês vieram para esse mini curso? Quais são as dúvidas, né? Quais são as questões que vocês gostariam de falar? Poxa, eu preciso saber disso. Ah, eu quero um autor. Não, eu quero que você me fale mais de referência. Vamos lá, tá aberta. Pode fazer qualquer pergunta. Se eu não souber responder, a gente fala, não sei responder. Eu vou falar por mim, né? Eu já tenho um tempo que estou estudando, né? Estou desconstruindo, né? Já há bastante tempo, né? Já li vários livros. Esses dias eu estou escutando um podcast que é Prato Feito, o Joio e o Trigo, não sei se alguém ouviu, e eles citam muito o Milton Santos, né? Que é maravilhoso. Mas, assim, alguma ajuda, porque eu dou aula para o 4º ano do Fundamental, né? E aí ajuda realmente o que você falou. Quer dizer, você tem a base, você vai estudando, você vai lendo. Eu terminei de ler um livro maravilhoso do Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, que fala sobre os quilombolas. Maravilhoso, assim. Quem quiser, uma super dica, assim, porque é fenomenal. Mas eu vim desse curso, na verdade, para mim, ajuda com alunos,
né? Não tem bullying na minha sala, a gente fala muito disso, fala dos índios, né? Mas, assim, alguma ajuda, por quê? Porque eu tenho uma aluna que está online, ela vai voltar, né? E eu sei que ela tem, assim, ela é a mãe dela e ela briga muito por causa disso, de preconceito de outros alunos que teve com ela. Então, se você tem alguma coisa assim para me ajudar de como abordar, se vier esse assunto para crianças. Como abordar a questão racial para a criança? Isso. Se algum outro aluno falar da cor, vier com preconceito, como eu abordar, entendeu? Ajudar nessa abordagem. Porque é o que você falou, é o dia a dia, não é aquele negócio, aí vamos falar, não. A educação tem que ser todos os dias, né? Rita, olha, eu indicaria, assim, primeira coisa, é engraçado que eu vou trazer um pouco de coisa sobre sexualidade, tá, gente? Eu tô indo estudando. É tudo junto, né? Na verdade, é tudo junto. É o que você falou, feminismo, sabe? Se você olhar, assim... Eu era uma pessoa feminista, né? Eu sou uma mulher negra. O feminismo nunca abarcou as mulheres negras. Mas isso fica para uma outra aula. Mas eu não me considero uma... Eu sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher que luta, né? E a luta sempre esteve enraizada. Mas eu tô até num grupo que estudo feminismo, porque eu preciso aprender até as coisas que eu não me pauto tanto. Mas a gente precisa entender que para falar, a gente não precisa ficar com dedos para falar, ainda mais para criança. É a mesma coisa que falar sobre sexualidade, Rita. Quando uma criança vem, escuta qual que é a dúvida. Porque a gente cria uns conceitos, ai meu Deus, a criança quer saber o que é órgão genital, o que eu vou falar? Mas qual que é a sua dúvida? Ah, não, eu quero saber o que é. Ah, mulheres têm uma vulva e meninos têm um pênis. Ah, tá bom. Tchau, foi brincar. Às vezes a criança só quer saber qual que é a diferença. Ah, um é interno, o outro é externo. Isso é a diferença. Então, às vezes, Rita, é entender quando surgir essa situação de violência, né, quanto à cor da sua aluna, para a aula. Acho que é uma indicação. Lembra que é importante a escuta. Você pode ser a pessoa que ela vai rememorar a vida toda como a proteção que ela teve. Então, por mais que seja uma pauta cometida por um aluno, você precisa parar a sua aula e escutar. Para a aula, fala, gente, vamos conversar sobre isso? Por que você acha, pergunta para o aluno que ofendeu, que a cor dela é menos importante que a sua? Me explica. Vamos conversar? E traz as crianças para uma reflexão mesmo. Traz as crianças para o combate. Fala, por que você acha que ela tem alguma diferença que você? Ah, porque não sei o quê, meu pai falou que negro é perigoso, que eu não posso confiar, porque ela pode me assaltar. Fala, mas ela já pegou alguma coisa sua? Mas ela já fez alguma coisa que te deixou com medo? Peraí, né? E é importante também, Rita, quarto ano são ainda quando estão todo mundo com todas as matérias juntas, né? É legal que você traga, isso eu posso passar, enfim, eu posso pegar contatos e tentar mandar, você pega meu contato, eu te mando, livros infantis para eles terem contato, porque, infelizmente, a gente vive numa realidade que não é todo mundo ainda que tem contato com bonecas negras, livros infantis ou pré-adolescentes com autores negros, músicas, referências, não é isso que existe ainda. Mas acho que o mais importante é, independente da idade, parar e ouvir. Porque às vezes ele tem uma dúvida, às vezes ele está trazendo uma concepção para agredir aquela amiga do que ele ouviu em casa. E aí o problema não é a criança, são os pais. Mas trazer para a sala toda para trazer essa ponto de reflexão. Você vai colocar uma sementinha que a outra pessoa vai chegar em casa e falar, mãe, minha professora falou tal coisa. Eu não tenho diferença com a minha amiga, mas eu tenho que respeitar a cor dela porque ela vem de uma luta, os antepassados dela, os ancestrais dela. E tentar fazer com que eles entendam que não há diferenciação entre a população negra, mas há uma diferenciação histórica. E é a partir da compreensão que eles tiverem agora que a gente vai conseguir mudar a nossa história, a nossa trajetória. Mas trazer eles à reflexão. Não é só porque, eles estão no quarto ano, não, gente. A criança pequena sofre violência o tempo todo. Né? Eu tenho uma amiga que ela tem a sobrinha dela, coisa mais linda, de 2 anos. Ela foi atacada na internet quando o pai postou uma foto dela com um molequezinho solto. 2 anos. Tem bebês que sofrem violência. Então, a gente precisa saber, é claro, não precisa falar para ele, porque Milton Santos falou, porque a Bidia vai olhar para sua cara e vai rir. Porque a Djamila fala. Quem é Djamila? Eu quero saber de falar, de patati patatá, eu quero brincar.
whatever, quem é essa? Quem são essas pessoas? É como a gente conduz. Então, falar brincando, mas sabe desenho lá? Aquele desenho, lembra que tem todo mundo? Sabe, trazer coisas para a realidade deles, mas falando de coisas sérias. Porque é essa questão do, mas não estão preparados ainda. Mas daqui a pouco eles são adolescentes e estão batendo no menino negro na rua, entendeu? Então, se a gente consegue limitar, digo assim, quando eu digo limitar, eu não estou falando bloquear a expressão da criança, não é isso. A gente precisa deixar a criança se expressar. Mas eu digo limitar essas microviolências, porque essas microviolências crescem. E hoje em dia elas estão na presidência do país. Sim, não educar, né? É o Exato. educar já desde pequeno, mostrar. Exatamente. Então, senta, Rita, senta com eles e conversa. Faz um dia para textura de cabelo, para entender o que é o cabelo negro. Porque geralmente criança nessa idade vai ter o bullying muito forte com o cabelo. Então, sei lá, pega uma transista da tua cidade, leva ela para falar sobre cabelo afro, para fazer trança, para as crianças entenderem que não é um cabelo diferente. Ou faz trabalho voltando a isso, porque o cabelo da menina nessa idade é quando vai se alisado, é quando vai, de alguma forma, sofrer essa microviolência para ser aceito. Então, assim, traga eles a reflexão, a conversa, não deixa que isso passe, porque você disse muito bem, isso cresce. Né? Cresce. Então, eles estão ainda numa idade ainda fofa entre aquela transição, sabe? Que escuta, que tem a professora como referência, e aí eu queria aproveitar isso. Exatamente, porque eu sou vegana, né? Então, através do veganismo, fui conhecendo outras coisas, assim, acordei para a vida, né? Porque até então estava naquele meu mundo. E aí eu procuro, assim, de todas as formas, né? Então, eu acho que isso é importante, que eles estão numa idade muito aberta, que isso é importante. Então, por isso do curso. Mas você me deu ideias maravilhosas. Muito obrigada, viu? Eu sou vegetariana também, eu sou vegana desde quando eu tinha 15 anos. Então, pensa aí, como que você faz isso? Como você explicaria o vegetarianismo, o veganismo para eles? É a mesma forma que você vai explicar sobre questões raciais, com tranquilidade, com leveza. Não traga situações de violência, não referencie violência. Referencie reis, rainhas, referencie trajetórias de povos africanos, traz dança para eles. Eu dei hip hop para eles esses dias. E hip hop trabalha música, aproveita que eles estão nessa fase de tentar fazer joguinho, trabalha corpo com eles, né? Trabalhar questões africanas é trabalhar muito corpo, para se reconhecer e entender como é que isso funciona. Então, isso é muito legal, e aproveita que você está com uma chave, assim, um tesouro na mão. Eu sei, por isso que eu estou estudando, estou conversando com pessoas maravilhosas como você, para me ajudar, né? Porque e é uma sala muito boa, periferia, tudo, mas assim, eles são muito bons, entendeu? São crianças boas, né? Depois então, pega meu contato se você quiser, e aí eu te mando livros, te mando referenciais. Não tem problema. Quero sim. Sempre é bom. Muito obrigada. Só queria colocar aqui, interromper um pouquinho. O ano passado, tive uma experiência com a Luana maravilhosa, e com toda essa doação dela de sempre. Eu fiz autorretrato com meus alunos do 3º ano, porque eles se pintavam de cor da pele. Aquela cor da pele salmão, né? E aí eu comecei a questionar se eles eram filhos da Peppa Pig. Porque ninguém é cor-de-rosa, né? E eu comecei a colocar os lápis encostados na minha testa para achar qual era a cor. E a minha cor, eles definiram que era o ocre, que era o mais perto da minha pele. E aí uma criança se olhou no espelho e falou: nossa, eu sou marrom, eu me pintei errado no outro desenho. Porque nem eles conseguem ver, porque o tempo todo eles escutam que o lápis é cor da pele. E com a educação infantil eu tenho bebês, que eu também dou aula na creche, e as músicas africanas. É encantador vê-los se reconhecendo naquilo. É mágico. É importante, então, assim, eu vou aproveitar essa ponte da Vivi com a pergunta que eu posso falar seu nome errado. É Baraquísio? É isso? Isso, Baraquísio. Baraquísio, se eu errei, me desculpa, tá? Não, falou certinho. Que a Vivi trouxe é muito legal, porque a gente precisa entender que esse negócio eu adorei, Vivi. Eu não sou a Peppa Pig, é o que eu falo. Eu não sou papel, gente, desculpa. Pardo é papel, isso daqui é pardo. Eu não sou dessa cor, desculpa. E a gente precisa entender que a questão da cor no Brasil ela é um patrimônio, né? A cor é um patrimônio que a gente nasce e a partir da nossa cor a gente vai sendo conduzido.
Então tem aquela questão, todo mundo fala, mas as cotas tinham que ser cota social. Porque também tem pobre de olho azul. Ok, também tem, mas ele nunca vai ser impossibilitado de ter acesso a lugar nenhum. Ele nunca vai ser olhado a partir da geografia do seu corpo, como eu disse, né, que o Kabengele me ensinou muito bem. Então, a gente precisa entender que há uma discrepância. Há uma discrepância entre o pobre, o loiro, do olho azul na periferia. A Rita deve ter muito bem, quem atua em escola pública sabe disso. Como que é construída a diferença entre o menino loiro da periferia com o menino preto da periferia? Então, a cor é um patrimônio. A cor da pele vai te permitir acessar ou não acessar locais, a estar ou não estar em locais. O Muniz Sodré diz uma coisa, gente, eu indico sempre. O Roda Viva do Muniz Sodré é uma aula incrível, assim. E ele diz, só sabe o que é nascer mulher preta da periferia quem nasce. Né? É o que o professor Cortella traz muito bem, que eu amo quando ele fala sobre isso, é o falar de e o falar sobre. Né? Ele diz sempre para mim que ele pode falar sobre racismo. Não, peraí. Eu falo a partir, eu tenho vivência para falar de racismo, então eu falo sobre e ele fala de. Né? Então isso é o que a gente precisa entender, a gente não pode se omitir de falar, mas a gente tem que saber o nosso espaço, né? Mas por que você não vai falar lugar de fala? Eu admiro muito a trajetória da Djamila, mas o lugar de fala ele ainda pode ser um pouco delimitante, né? Eu tenho meu lugar de vivência. Eu escutei de um moço esses dias, gente, eu converso com todo mundo na rua, né? E eu fui correr e aí eu passei, estava um moço vendendo água de coco e eu vi um jazz maravilhoso. Eu parei para comprar água de coco e para conversar, um senhor preto maravilhoso. Ele falou assim, eu não preciso de lugar de fala, porque eu sei de onde eu estou falando. Porque quando a hora que a faca bate, é o meu sangue que escorre. Então, eu estou aqui para pertencer. Pronto. Ele resumiu para mim tudo o que eu precisava responder. Eu não estava na academia. Eu estava correndo na Sumaré e comprando uma água de coco. Ele me deu uma aula de meia hora, para mim e para meu namorado. A gente parou e ficou quietinho ouvindo ele falar. Então, é isso. É entender qual que é o lugar, qual que é o nosso pertencimento. A gente não precisa pedir licença, né? Falando aqui para a população preta, a gente não tem mais que pedir licença. Né? Então, a gente precisa entender que a gente pode estar e pode falar sobre tudo. E é isso que eu reforço muito aqui para vocês trazerem a seus alunos, o lugar de pertencimento. Então, parar, Rita, e ouvir o seu aluno é fazê-la pertencer a este espaço, é mostrar para ela que ela tem valor ali e que você está escutando. Dar escuta para a população preta é muito importante. Eu já desvirtuei, eu falei da Vivi, falei que ia aproveitar uma pergunta, eu fui para outra história. Gente, vamos lá, Barakizio, qual que é a melhor forma de expressar, preto ou negro? O termo negro, ele foi intitulado pelo IBGE para abarcar pretos e pardos, né? Então, pode chamar de preto, pode chamar de negro, não chame de mulato, não chame de moreninho, não chame de, café com leite, chocolatinho, só se for românticozinho, gente. Se você estiver ali numa situação em que vocês acharem legal, chama, né? Mas não chama uma pessoa, mas você não é tão preta assim, você é meio café com leite, meio chocolatinho. Não, então chama de preto ou negro, não tem problema. Negro vem de nigger, né? Que é a expressão americana que o pessoal chama. E aí, nigger, tá tudo certo. Mas preto ou negro não tem problema. Não tem problema. O problema são as distinções. São mulato, moreninha, né? Isso já começa a ficar... São termos racistas e não são tão legais. Um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves é maravilhoso, também indico. E da Marina aqui. Temos que falar sobre a matriz identitária brasileira, negros, indígenas e amarelos. Sim, são muito importantes. E a tríade, né, que não é olhada, principalmente a questão indígena, que está cada vez sendo mais atacada, e a gente precisa ter um olhar muito voltado a eles, porque assim como, né, eles estavam aqui antes de qualquer pessoa chegar no Brasil, né, eles que cuidavam das nossas terras, e a gente afasta agora eles de terem as terras deles, que são deles, nem são de direitos nossos. Quando falamos de todos, as situações ficam mais fluidas para as crianças, temos que falar dos negros, mas também o preconceito e estereótipos dos amarelos, sim. Concordo plenamente, Marina, trazer também essas questões dos indígenas, que é aquilo, né? Não é só no dia do índio que a gente se veste com cocar, enfim, brinca com as crianças. Eu sei que é um padrão das escolas, mas a gente precisa entender, como eu trouxe lá no começo da nossa aula, qual que é o padrão que a gente está seguindo? Quais são os padrões que a gente está trabalhando dentro da escola, dentro das nossas formações?
né? Nós somos disseminadores de alguma forma de conhecimento. É esse padrão que a gente quer levar para a vida toda? Peraí, gente, a gente tem um Kardec, que é um indígena, que fala coisas absurdas, que é extremamente inteligente, escreve livros, e a gente ainda quer referenciar o diabo do índio com um cocar, um estereótipo vazio. Vai mostrar indígenas que estão potentes, que estão falando, que estão no congresso, que têm livros escritos, que são artistas, que são poetas. É assim que a gente tem que referenciar. É a mesma questão, né, a gente associa os indígenas a um povo que vive evacuado dentro do mato. E peraí, se tem povos indígenas que ainda não permitem que nós os acessemos, eles não permitem que nós os acessemos, porque eles estão muito bem, obrigado. Eles não precisam do povo branco mexendo na terra deles, está tudo certo, né? Então, é entender que a gente precisa referenciar dentro de uma composição e não colocar como um papel. Eu achei isso incrível, e eu li isso no livro da Lélia Gonçalves, que ela fala que muitas vezes a forma de se referir à população negra é de uma forma infantilizada, a gente tem mania de fazer isso muito com criança, né? A gente fala pelas crianças, a gente não deixa as crianças se expressarem, a gente não escuta, a gente deduz, a gente tira a possibilidade de voz da criança. E a gente faz a mesma coisa com indígenas, com negros, com os orientais. A gente fala, mas não, você não tem que sentir isso porque não é preconceito, que tá tudo certo. Não, gente, escuta, ouve. Como é que ele quer ser... Alguém já conversou com o negro como é que ele quer ser referenciado? E isso serve para a pergunta do Barakísio. Barakísio, se você estiver na dúvida, Luana, pode me chamar de preta, de negra, não tem problema. Não me chama de mulato ou moreninha, eu vou ficar meio brava. Ou falar, mas você não é tão negra assim. Eu falo que eu não discuto minha negritude, para mim tá tudo certo. Mas pergunta para a pessoa, olha, você se ofende se eu te chamar de preto ou de negro? Pergunta. Viu, Luana? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Tá bom, parabéns aí por essa excelente aula aí que você está dando. Eu fiz minha pergunta dessa forma, porque às vezes, né, até já comentaram aí, nós negros, né, temos essa questão relacionada com a questão negra, porque negro vem de coisa ruim, né? E aí preto quer dizer, olha, aquela grana preta, aquele carro preto. Então, eu acho que isso é uma bobagem, né? Porque a gente tem que firmar em cima, né, dessa questão envolvida, se é preto ou se é negro. Então, minha dúvida foi em relação a isso, porque eu vou fazer uma palestra, eu estou preparando aqui um material onde eu quero dialogar com o público em função da discriminação, né, que existe na ciência. E aí eu vou puxar para a área de química, que é a área que eu trabalho. E aí, como eu não sou um especialista nessa área, eu estou começando a ler sobre isso agora, estou fazendo algumas buscas, então eu fiquei, né, com o dedo assim, querendo me expressar para também, né, as pessoas não se sentirem ofendidas, né? Mas, na verdade, o que eu acho é isso. Eu acho que isso é uma bobagem, ser negro, ser preto. Eu falo mais negro porque questão de vir da raça negra, né? Se bem que também essa questão de raça, né, eles estão querendo acabar dizendo que nós temos da raça humana e tal, mas a questão toda foi essa só, né? Então, acho que isso é bobagem. Se eu falar preto na hora ou negro, acho que isso não vai criar problema, não é isso? Bom, mas é muito importante o que você trouxe, até da gente, aquilo que eu falei sobre padrões, né? E como a gente sempre padroniza, a gente fala, associar o negro a coisa ruim, né? E aquilo eu digo foi da construção. Então, do mesmo do aspecto que veio, a gente tem que ter uma aparência boa para exercer um trabalho. Se a aparência boa é a aparência branca, qual que é a aparência ruim? É o negro, é o que, né, o que ficou. Aquela questão, mas não pode ter esse cabelo para trabalhar. Eu já fui mandada embora por causa de um cabelo, eu era adolescente, porque ela falou que meu cabelo não era tão feminino. Eu estava com cabelo curtinho, afrinho, blequinho, né? Então, a gente precisa entender quais são os nossos padrões. E a partir disso, você entende perfeitamente o que eu estou dizendo, né, Braquis? Então, não tem problema. É só entender como é que a gente vai se referenciar e por que a gente está se referenciando dessa forma, mas entender quais são os conceitos. Ricon Sapiência fala numa música dele, né? Se a coisa tá preta, aí que a coisa tá boa. E é isso, gente. É entender que o preto é lindo, e a gente precisa reforçar isso, né?
E então não tem problema, é preto, é negro, é como você se impõe. Você, como homem negro, sabe muito, sim, vai saber se impor e vai saber conduzir a situação. Então, só o que eu estava falando, gente, dessa questão, é pensar em como a gente vai lidar com esses estereótipos e como a gente vai trazer esses referenciais, né? Agora eu vou para a sequência aqui. Estou tentando, Vivi, eu juro que eu estou tentando. Sou professora de biologia no ensino médio e percebo que muitos dos meus alunos negros se sentem ofendidos ainda quando incluídos ao povo negro. Lamentável a negação que a falta... Exatamente, foi isso que eu disse, que eu trouxe, com relação à falta de acesso à história. Quando a gente é só representado com violência, com escravização, porque o povo não lutou para deixar de ser escravizado, porque a população preta não fez nada, porque a maioria que está na rua, a maioria que está nos presídios são da população preta. Mas alguém sabe aqui que, historicamente, quando os escravizados eles já estavam bem adoentados, bem machucados, eles eram vendidos mais caro. Aí o homem branco comprava ele e colocava ele para pedir dinheiro para ele na rua. Alguém sabia disso? Gente, a mendigagem começou a partir dos homens brancos. Eles compravam os escravizados que já estavam com alguma deficiência em virtude dos excessos de trabalho, e aí eles deixavam para pedir dinheiro a eles, ou seja, mais uma outra forma que eles arrumaram de usar o corpo negro para se beneficiar de dinheiro. Né? Então, assim começa a mendigância, digamos assim. Né? Então, quando tem essa liberação dos escravizados, o que eles iam fazer? Eles não sabiam o que fazer. Né? Por isso que eles vão para a margem, por isso que eles vão eles são marginalizados, né? Eles são obrigados a irem à periferia, eles são obrigados a ficar em uma situação de vulnerabilização, porque eles não podiam acessar empregos, porque no anúncio já vinha que tinha que ter uma boa aparência. Eles não tinham essa boa aparência, né? Então, sempre teve esse jeitinho brasileiro de conduzir o negro à margem, de deixar o negro como não referencial e de colocar ele como não padrão. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. E isso que eu falo de quando eu peço para a Rita trazer a importância, né, de sentar e conversar, é referenciar, falar, o seu povo é isso, o seu povo são reis, vieram descendentes de reis e rainhas, isso é real. Né? O seu povo descende de histórias de luta, trajetória de luta. Gente, tem esse livro da Nilma, que é maravilhoso, o Movimento Negro Educador. Ela traz uma contextualização histórica muito importante para a gente que é da área da educação. É um livro que é super bacana para ler e é curtinho. Tem esse daqui que é do Joel Rufino, ele é mais antiguinho, né? Não sei se é tão fácil de achar, mas é o que é o racismo, também é muito válido. Eu vou ter que pegar o livro do Abdias, peraí, gente. Esse livro aqui, é do Abdias do Nascimento, o Genocídio do Negro Brasileiro. É fenomenal, aqui estão as minhas marcações. É fenomenal, contextualiza muito a questão de negritude, né? E Abdias, enfim, Abdias, não tenho o que falar sobre Abdias, gente, vale muito a pena conhecerem. Então, assim, é isso, é lembrar, mostrar a contextualização histórica e referencial histórico. Vou rememorar um pouquinho, eu já passo a palavra, eu sei que estão me pedindo, mas só para não perder a minha linha. Rememorando Paulo Freire aqui, a gente só aprende quando a gente se vê no objeto de conhecimento. Então, como é que a população negra, vai se ver importante para a educação, vai se ver importante na educação, se eles não conseguem se reconhecer dentro do objeto de conhecimento? Então, gente, é levar autores negros, é referenciar autores negros, é mostrar trajetórias negras de poder, de conquista, de lutas vitoriosas. Se eu estou aqui hoje falando, foi porque existia um sistema de cotas. Alguém lutou para que cotas existissem. Isso não começou faz 10 anos, faz anos e anos dentro desse livro. Eu tenho a oportunidade de hoje no AMA, o AMA Psique é um instituto que foi criado por mulheres negras, e eu tenho o privilégio de ter aula com professores negros e negras que fizeram parte dessa luta do MNU, que por causa deles que eu estudo, por causa deles que eu estou aqui com 32 anos, lecionando um mini curso. Mas é isso, a gente não pode lutar pelas exceções, a gente tem que lutar para que isso seja regra, e não exceção. Né? Que assim como existe uma Luana aqui, que tenha várias Luanas, e que eu não seja só mais uma exceção. Né? Então é isso que a gente precisa referenciar.
Quem tinha levantado a mão? Eu acho que foi a Alessandra. Eu acho que foi. Sim, eu tinha levantado a mão, porque essa questão da boa aparência também, ela tem um pouco espaço também em leis, porque quando estava naquela transição do fim da escravidão, com a questão do meio livre, você tinha as leis que falavam que certas funções, pelo menos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, só podiam ser exercidas por pessoas livres. E tinha que deixar nome, registrado na delegacia, tudo. Então, quer dizer que tinha um impedimento também. De você contratar um negro sem saber se ele era livre. Era mais ou menos, era desse comentário, mas nem ia fazer mais, porque achei que... Não, entendi, é isso mesmo. A gente tem que entender que é isso. Tem uma trajetória histórica e é importante a gente entender, né? Eu tenho aprendido que os nossos passos vêm de longe. E para a gente chegar até aqui, a gente tem de entender de onde a gente partiu e quais foram as impossibilitações que surgiram, né? Eu digo que cotas, acima de não ser uma esmola, é uma reparação histórica, porque a gente foi impossibilitado de acessar. Eu sou a terceira pessoa, porque eu sou a terceira filha da minha família a ter uma formação, só que eu só fui mais longe, a que está pleiteando mestrado. Eu sou a que, né, a única que entrou numa faculdade federal. Eu sou a que está indo mais longe. Eu sou a terceira filha. Né? Meus irmãos, eles fizeram... O meu irmão mais velho, ele tem pós-graduação, meu irmão do meio, formação na universidade, mas eu sou a que estou continuando. Porque foi o que foi possível. Todos sempre trabalhando e sendo cotistas. Né? Então, a gente tem que entender que cotas é uma forma de reparação. Ah, mas tem que ter cotas sociais. Cota racial também é importante. Tem sim essa discussão de raça, porque raça foi criado realmente para fazer essa separação e deixar a raça branca como sendo a superior, para eles colocarem numa pirâmide, onde eles estavam no pedestal. E, né, a mesma coisa que castas. Eu não sei se vocês sabem, mas castas, eles são criados também por uma questão de referenciar a cor da pele. Então, quem tem a pele mais escura, eles são das castas inferiores. E quem tem a pele mais clara são das castas superiores. Então, é uma forma de lidar com preconceito que é diferente, né, das questões raciais. Então, é importante a gente lidando. Oi, Vivi. Oi, consegui mais uns minutinhos, a gente vai conseguir chegar até 5:05. Gente, eu falei que eu vi até 4:30. Mas eu já pedi um tempinho a mais, porque tá muito bom o papo, e não dá para encerrar só dando tchau, agora que faltam 3 minutos, né? Então, a gente aí ganhou mais uns minutinhos, mais 15 minutos. Prometo que eu vou ser breve, gente. Alguém quer falar? Eu tô tentando ler todo mundo aqui, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Quer aproveitar esses 15 minutinhos de desespero quase pro meus? Porque eu falo demais. Gente, eu juro que eu achei que eu fosse dar 40 minutos de... Olha só, 40 minutos. Eu confio muito em mim, às vezes. Quando for mini curso, não vem. A gente quer muito. Você tem muita informação pra gente. Não dá para você fazer nada mini. A gente quer sugar todo esse conhecimento. Olha, eu preciso aprender a ser sucinta, porque não dá, é muita informação, né? O racismo estrutural é muito forte, muitos não conhecem, né? É isso mesmo. É isso, né? O racismo estrutural, ele vem todo de uma estrutura, gente. Vamos entender a formação da palavra, é estrutura. Então, tudo que a gente vive é institucional, são das instituições, então são acessos a universidades, a emprego, e a estrutura que a gente está partindo, né? Então, até a forma da gente associar uma mulher branca a modelo, sempre a cargos altos, e quando eu falo jogador de futebol, vem um menino preto, é uma forma de racismo estrutural, e que a gente perpetua, a gente continua reproduzindo isso, né? Aí aqui, todos queremos contratar a Luana, eu vou deixar aqui, gente. A dúvida, beleza. Alguém tem alguma pergunta sobre a questão da... esse livro que eu falo sobre a mendigância é um livro maravilhoso. Eu posso mandar para vocês também, porque ele não está aqui. Eu tenho mania, gente. Eu tenho livro espalhado pela casa, que vocês não têm ideia. Mas eu não vou lembrar o nome agora, mas é um livro de um sociólogo antigo, assim, é um livro antigo. Eu não vou falar nada de livro atual, assim, eu falo de uns livros bem... né? E ele fala de uma trajetória histórica muito legal. Bem logo nos primeiros capítulos, ele fala dessa contextualização de como o escravizado ele era posto à mendigância ou a mulher negra era posta para a prostituição. Por isso que é muito sério a gente falar sobre a questão da mulher preta também e de como ela é hipersexualizada.
Lélia Gonzalez fala sobre isso de uma forma absurda. Estou lendo o livro dela agora, que eu não consigo, eu tenho mania de ler e anotar, então eu demoro muito para fazer minhas leituras. Mas é outro livro que vale a pena. Gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Eu vou deixar meu e-mail aqui. Podem me mandar por e-mail falando, olha, eu quero aquele livro que você falou sobre tal coisa. Eu tenho que tirar uma foto do livro. Se vocês não acharem o livro, eu tiro uma foto do livro e mando para vocês, porque esses são livros antigos e que eu não sei se eles são tão fáceis de acesso. Mas o livro do Abdias é fácil, tem na Amazon. A Nilma é super acessível, ela é contemporânea. Muniz Sodré também é contemporâneo. Baraquis, eu te indico ler para a tua aula, se você achar que é pertinente, o artigo do Milton Santos, Ser Negro no Brasil. 4 páginas, mas vai te dar uma baita referencial. Eu uso muito Milton em aula. Né? Eu acho que o Milton Santos, ele diz que ele nunca estudou as questões raciais, ele é muito sucinto, né? Mas que ele era negro, então ele falava a partir da vivência dele como negro. E assim, o Roda Viva, gente, eu sou muito de ouvir coisas também. Roda Viva do Milton Santos é fenomenal. Fora eles, tem, né, vamos falar de mulheres, né? Tem a Conceição Evaristo, que faz poesia, tem a Lélia, tem a Nilma, tem a Beatriz, tem a Tornar-se Negro, que é a Neuza. Gente, tem tanta gente na minha cabeça que eu fico... Estou patinando daqui a pouco para dar referencial. Tem o Kabengele, gente, que eu tive aula com ele. Procurem sobre o Instituto AMA, vale muito a pena para quem tem interesse na temática. Eles têm curso de formação, que é o curso que eu estou fazendo, vale muito a pena. Tem o professor Ubiratã, da UFABC, que é maravilhoso. A professora Regimeira, está fazendo um curso da UFABC, que também vale muito a pena. A Florestan Fernandes, leiam Florestan Fernandes, falando sobre a questão da negritude, vale muito a pena. Leiam de Jamila Ribeiro, ela tem uma leitura fácil também, e é bacana para vocês terem várias percepções sobre a questão da negritude. Gente, tem tanta gente que na hora que é para falar eu dou uma travada e não lembro de todo mundo, eu fico até com receio de esquecer alguém. Tem a autora... Essa eu não conheço. Lia? A Lilian Schwarzman, você se refere? Lilia Schwartz. Eu leio poucas coisas dela. Bell Hooks, gente, claro, sempre. A Patricia Collins, tem a Patricia Collins. Tem outra coisa para falar, só rapidinho que eu li no chat e esqueci. Sobre a questão do Não Sou Eu Uma Mulher, na verdade não é da Bell Hooks. Foi de uma ex-escravizada, é a Gente, eu vou escrever aqui, que aí eu não passo vergonha falando o nome dela errado, tá? Porque senão eu vou falar o nome dela, pronunciar errado, e aí vocês não vão conseguir anotar. Foi essa pessoa aqui que, em 1981, ela disse numa discussão, porque teve aquela questão do se referenciar, porque mulher é isso, mulher não faz aquilo, não é. Eu carrego sacos tão pesados quanto os homens. Eu não posso ser delicada, eu não sou uma mulher. Esse discurso dela foi fenomenal, então vale a pena. Então não é da Bell Hooks, a gente referencia, né? Entender as mulheres, Rosa Parks também, enfim, entender pessoas importantes para a gente estudar e para a gente referenciar, né? Eu estou tentando ver aqui, gente, minhas colas, para ver se eu acho mais alguém que eu esqueci. A Angela Davis, eu estava esquecendo da Angela Davis. Enfim, são muitas pessoas, eu tô com medo agora de passar o tempo, por isso que eu tô dando uma corridinha. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém mais quer fazer quer criticar, gente? Me critiquem, por favor, eu tô começando. Então pode estar cheio de erro, minhas falhas, e é importante para a gente ter essa troca também. Tá. Ninguém mais? Tá todo mundo concentrado pegando as informações do chat, que o chat está bombando. Tá bombando, né, Vi? Então, acho que é isso. Eu acho que a gente pode aproveitar agora, eu vou fazendo os meus minutinhos de finalização. Eu agradeço, eu não vi a hora passar, gente, eu adoro. Eu falo que é uma das minhas maiores alegrias é dar aula, né? Porque eu não vejo a hora passar. E eu tinha tantas coisas para referenciar. Eu queria falar sobre a Fundação Casa, que tem essa questão muito do lápis de cor, de como eles não se olham, mas fica para uma próxima oportunidade.
Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Eu acho que uma sala com quase 40 pessoas, ou que bateu 40, é muito importante para num sábado à tarde estar aqui falando sobre questões raciais, é um diferencial. Sigam estudando sobre a temática, sigam falando, sigam acolhendo, né, as pessoas não negras, por favor, sigam acolhendo os seus alunos, sigam compreendendo e não impossibilitando eles de se expressar, né, escutem eles e mostrem que eles são importantes, que eles estão ali, que aquele é o local de pertencimento, isso vai fazer diferença. Então, gente, uma educação antirracista é trazer ele para o seu lugar de pertencimento, entender que eles podem estar em todos os espaços que eles almejarem, que eles podem ser o médico, o empresário, né, o jogador de futebol, o funkeiro, não tem problema, desde que eles queiram ser aquilo e que eles não entendam que eles só têm uma possibilidade na vida, que foi aquilo que a gente foi conduzido a achar que é possível para a população preta. Né? Então, entender que o preto pode estar onde ele quiser, mas isso só vai partir do momento que a gente entender que a gente vive em padrões limitantes e padrões inexistentes. Né? Então, vamos repensar os nossos padrões. Se eu puder hoje pedir alguma coisa para vocês, saiam daqui repensando estereótipos, repensando padrões e repensando o que é, né? O que a gente tem que se pautar e para onde a gente tem que se direcionar, para onde a gente vai olhar a população preta, para onde a gente vai olhar quando a gente vê alguém na rua, quando a gente vê um preto. Então, vamos pensar nisso, por favor, pensar em padrões, e para onde a gente está levando os nossos padrões. Eu queria aqui, em nome dos movimentos docentes, agradecer essa aula, agradecer tudo isso que você passa para a gente sempre, agradecer aos convidados, né, a todos que participaram do minicurso. Muito obrigada, Luana, pelas suas falas. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, mas acredito que estamos encerrando. A gente tem ainda o finalzinho do congresso, né, para acompanhar, que foi maravilhoso até aqui. Muito obrigada por me permitir estar com você em mais um momento e eu fico sempre babando e emocionada porque é maravilhoso. Gratidão. Obrigada, gente. Bom sábado para vocês. Boa noite. Bom final de congresso a todos. Pode ir encerrando a gravação, Viana.